eventos são importantes, mas eventos não são mais importantes do que as pessoas que estão comemorando. Por exemplo, esses dias nós tivemos o casamento do Joel, filho de Trevor. Agora, o casamento é importante. Muitos de nós assistimos pelo Zoom. Mas mais importante do que o evento, o casamento em si mesmo, são as pessoas que casaram-se nesse acontecimento. A mesma coisa em relação realmente com Natal. É muito bom ver as luzes por todo lado, dar presentes, sair pelas lojas, dentro das limitações, né, que nós tivemos esses dias com muito cuidado. Mas o que nós não podemos nunca esquecer é que Natal trata-se de uma pessoa. Uma pessoa muito importante. Os presentes, a alegria, os cânticos, os cultos, tudo isso são excelentes. Mas todos estamos fazendo exatamente por causa de uma pessoa. Esta pessoa, obviamente, é muito importante. Por exemplo, nós temos aqui dentro da Bíblia uma profecia a respeito desta pessoa. No livro do profeta Isaías, já há alguns séculos antes de Jesus Cristo, em Isaías capítulo 9, versículos 6 e 7, nós encontramos essas palavras. Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros. E ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. E ele estenderá o seu domínio. Haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, estabelecido e mantido com justiça e retidão, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor fará isso. Obviamente, não se trata de uma pessoa qualquer. Fala que vai haver paz sem fim sobre o trono de Davi. Fala sobre o trono davídico, tão importante na história de Israel. E fala ainda que seu reinado será realmente feito com justiça e retidão e será eterno. Então, ele vai ter um reinado de justiça, de retidão e eternamente. Então, não é um reino qualquer, não é? O que todo mundo quer ver. Qualquer país é um reinado justo, reto. Mas, infelizmente, muitas vezes acabam, né? Quando aquele líder, aquele governante passa, volta muitas vezes à corrupção e todas as outras coisas. Mas aqui fala sobre este reinado que vai ser eterno. Em Mateus, capítulo 1, versículos 22 e 23, nós temos uma explicação maior dada pelo anjo ao José sobre esta criança. Depois de ter pensado nisso, apareceu-lhe um anjo do Senhor em sonho e disse: José, filho de Davi, não tema receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Ele dará à luz um filho, e você deverá dar-lhe o nome de Jesus,
porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta. A virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e o chamará Emanuel, que significa Deus conosco. Nós temos uma série de nomes que descrevem esta pessoa, que está no centro de Natal. Nunca devemos esquecer que Natal trata-se de uma pessoa. E verificamos nessa passagem aqui, em Mateus, que ele será chamado Emanuel. Emanuel significa Deus conosco. Jesus Cristo é Deus conosco. Aquele que existia desde a eternidade. De quem fala que criou todas as coisas. Este aqui assumiu a forma humana, tornou-se um ser humano com todas as fraquezas e veio aqui na Terra. Imagina aquele que veio aqui na época de Natal, existia desde a eternidade. No Evangelho de João, logo no primeiro versículo do primeiro capítulo de João, ela fala: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. A maravilha do Natal é que Deus se fez homem, veio aqui na face da terra, por amor de nós. Este amor, não é? Este amor. Eu não posso pensar um amor maior do que este aqui. Deus se fez carne e habitou entre nós. Veio aqui na terra. E não para ser recepcionado com bandas e pessoas louvando Ele. Não. Desprezado, rejeitado, crucificado numa cruz. E Deus sabia de tudo isso. Mas o amor de Deus é tão grande, mas tão grande, que Ele fez tudo isso por amor de nós. Sim, este é Jesus, Emanuel, Deus conosco. Mas nós verificamos aqui também outros termos usados para descrever Ele, a parte que foi lida da profecia de Isaías, porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, governo está sobre seus ombros, e ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno e Príncipe da Paz. O que significam esses termos? Porque são importantes para nós. Nós verificamos aqui que Jesus realmente é chamado aqui de Maravilhoso Conselheiro. E Ele é mesmo, né? Imagina um conselheiro como Ele. Temos uma conselheira aqui hoje. E com todas as qualidades que eu tenho, garanto que ele não tem nem a metade da sabedoria dele. Nem experiência. Jesus é um maravilhoso conselheiro, porque realmente Ele sabe absolutamente de todas as coisas. Importante isso. João capítulo 2, versículos 24 e 25, fala assim: mas Jesus não se confiava a eles, pois conhecia todos. Não precisava que ninguém lhe desse testemunho a respeito do homem, pois ele bem sabia o que havia no homem. Jesus tem as melhores condições de aconselhar o seu povo. Um conselheiro totalmente competente, porque, afinal de contas,
nós verificamos realmente que é qualificada de uma forma que nenhum ser humano é qualificado. A Paulo, sem dúvida, deve ter feito muitos cursos, estudou muito. Mas o que está por trás dos conselhos e conhecimento de Jesus é muito, muito maior. A Bíblia diz, em Colossenses capítulo 2, versículo 3, em Cristo estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Todos. Ele conhece o ser humano no seu interior mais profundo. O que passa na sua cabeça, o que passa no seu coração, não tem nada escondido dele. Como é que é bom lembrar disso frequentemente? Nada é escondido do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele conhece a natureza humana intimamente. O salmista coloca assim: Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me sento e quando me levanto. E de longe percebes os meus pensamentos. Até os pensamentos. Não é só os atos, mas os pensamentos. O que nós pensamos sempre. Jesus sabe sempre o que está acontecendo. As dificuldades, as provas, tudo aquilo que está passando em nossas vidas, não tem nada escondido dele. Ele sabe perfeitamente. Muito importante. E mais importante ainda, ele está interessado em fazer algo para nos ajudar no meio dos problemas e as provações da vida. Em Hebreus, capítulo 4, versículos 15 e 16, temos essas palavras a respeito de Jesus. Pois nós não temos um sumo sacerdote que não seja capaz de sentir empatia por nossas fraquezas, mas temos um que foi tentado em todos os sentidos, assim como nós, mas ele não pecou. Aproximemo-nos então do trono da graça de Deus, com confiança, para que possamos receber misericórdia e encontrar graça para nos ajudar em nosso tempo de necessidade. Não é fantástico? Jesus passou por tudo. Não tem nada, nenhuma tentação. O diabo jogou tudo. Ele sabe. Ele passou por tudo isso. Diz ainda a Bíblia que ele não pecou. Ele passou por isso. Contrário de nós, muitas vezes nós caímos, mas ele não. Mas exatamente porque ele sabe o que está acontecendo a cada momento, cada dificuldade, cada tentação, cada problema que nós temos, ele tem como realmente nos auxiliar. Porque ele é o nosso sumo sacerdote. Tentado em todos os sentidos, assim como nós. Importante é lembrar uma coisa: nenhum truque de Satanás é desconhecido a Jesus. Ele sabe de tudo. Então não tem nada de surpresa para Jesus. O inimigo sabe realmente, ele sabe de tudo que passa dele. Então a posição de Jesus Cristo como nosso maravilhoso conselheiro significa que nós podemos confiar nele para ouvir os nossos problemas e para nos guiar na direção certa. Maravilhosa conselheira. E podemos ter certeza absoluta que ele escuta cada oração, cada uma. Veja bem, Filipenses capítulo 4, versículo 6. Não te preocupes com nada, mas em todas as situações, pela oração e súplica, com ação de graças, apresenta os teus pedidos
a Deus. E a paz de Deus, que transcende todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Não é fantástico? Podemos chegar diante dele com confiança. Diz aqui a promessa de Deus. Não importa o problema, não importa a dificuldade, não importa a tentação que você está passando, você leva diante do Senhor e Ele escuta. E além de mais, o amor dele é tão grande. Em 1 João, capítulo 4, versículo 17, diz: nós amamos porque Ele nos amou primeiro. O amor dele é tão grande que nós não temos nenhuma dúvida do que Ele vai responder e nos auxiliar no meio das dificuldades, das tentações, as provas, em tudo aquilo que passa na vida. Muito, muito amplo. Deus, diz Romanos 5:8, Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Ainda perdidos, Deus nos amou. Então, este é o amor fantástico. Será que nós podemos dizer, honestamente, Jesus é o nosso conselheiro? Quando estamos passando por provações e dificuldades na vida, chegamos diante dele como nosso conselheiro, entregamos tudo para ele. O Natal é muito triste quando não é compartilhado com ninguém. Mas o Senhor Jesus, Ele quer compartilhar este Natal realmente com você. Não podemos nunca deixar Jesus fora do nosso Natal. Maravilhoso conselheiro. Emmanuel, Deus poderoso. E o termo que nós temos aqui realmente descreve aquele que é o nosso herói. Alguém forte, poderoso. Alguém que realmente apelar para esta pessoa e vai entrar realmente para nos auxiliar. Jesus é Deus poderoso. Jesus fez grandes obras por nós. Ele tinha poder. Poder em todas as áreas da vida. Não há dúvida nenhuma. Ele tinha poder, por exemplo, sobre a enfermidade. Ele curou o servo do centurião. Ele tinha força, poder sobre os espíritos malignos. Revelou poder sobre a natureza, calmando realmente as ondas do mar e o vento. E até a morte. Quando nós olhamos aqui na Bíblia, Lucas, capítulo 4, versículo 40, diz aqui, a Bíblia diz que muitos enfermos vieram a ele e ele impôs as suas mãos sobre cada um deles e os curou. Jesus é tão poderoso. Não tem absolutamente nada fora do alcance de Jesus. Aqui nós verificamos, por exemplo, a enfermidade. Se passamos pela Bíblia, nós verificamos caso após caso de enfermidades mais graves e diversas. E as pessoas foram curadas, muitas vezes apenas com uma palavra, mas foram curadas. Mas o que mostra o poder de Jesus mesmo, é o poder dele sobre a natureza. Lá em Mateus capítulo 8, nós encontramos Jesus no barco com os seus discípulos no meio do mar. Veio realmente uma tempestade muito grande. E diz que eles acordaram Jesus dizendo, Senhor, salva-nos, nós perecemos. Estou com medo de morrer. Diz a palavra de Deus que Jesus falou ao mar e ao vento, dizendo,
paz, aquieta. E o vento e as ondas ficaram calmos. Os discípulos ficaram maravilhados e disseram: que espécie de homem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Esta pessoa que veio aqui na época do Natal. Muitas vezes nós focalizamos tanto no neném, na criança. Mas esta criança é o Todo-Poderoso. Jesus curou a enfermidade, demonstrou poder absoluto sobre as forças da natureza e até os espíritos malignos. Espíritos malignos, servos de Satanás, que muitas vezes invadem as pessoas, criam problemas e dificuldades. Mas os espíritos malignos reconheceram que Jesus Cristo realmente é Deus. E quando Ele ordenou, eles obedeceram. E o povo ficou maravilhado. E disse: que palavra é esta? Pois com autoridade e poder, Ele comanda os espíritos do mundo, eles saiam. Apenas com uma palavra. Mandou. Como nós precisamos hoje em dia ver o poder de Deus sendo demonstrado sobre os espíritos malignos, que são demais. A gente não vê eles tão evidentemente aqui na Inglaterra, quanto a gente vê muitas vezes no Brasil. Me lembro, confesso, a primeira vez que eu vi alguém realmente possesso, foi quando eu morava no Senador Camará, no Rio de Janeiro. E alguém veio correndo para mim: pastor, fulano, está lá, possesso. E saiu de lá, galope correndo. É uma menina. Não daria nada para ela em força. Magrinha, né? Normal. E 6 homens lutando para segurar ela. 6 homens fortes tentando segurar aquela menina. E ele tinha feito tanta coisa. Mas quando Jesus entrou, quando falamos em nome de Jesus, os espíritos malignos saíram e largaram ela. Jesus tem todo o poder sobre as forças da natureza, sobre a enfermidade do corpo e sobre os espíritos malignos. Sim, Jesus é todo poderoso, até sobre a morte. Até sobre a morte. Em João capítulo 11, temos Lázaro, Maria, Marta, muitos amigos de Jesus. Ele fazia muita visita para aquele lugar, passava muito tempo com eles. Mas um dia, quando ele estava fora, Lázaro teve um problema muito, muito sério. Ficou muito doente. E Maria e Marta falaram: mas se Jesus estivesse aqui, não teria problema nenhum. Quando Jesus chegou em casa, Lázaro já estava morto, já 4 dias, diz a Bíblia. Eles ficaram muito tristes. Se o Senhor estivesse aqui, ele não teria morrido. Mas quando Jesus chegou no túmulo, onde Lázaro foi sepultado, que diz a palavra de Deus? Ele disse ao povo para retirar a pedra que estava contra a abertura da caverna. Então Jesus falou com Lázaro e disse: Lázaro, vem para fora. Lázaro, que estava morto há 4 dias, saiu, ainda amarrado em suas roupas de sepultura. E Jesus disse: solte-o e deixe-o ir. E eles o soltaram. Lázaro estava bem vivo de novo, até a morte. Jesus tem poder sobre tudo.
as forças da natureza, os espíritos malignos, as enfermidades e até a morte. Sim, disse Jesus, o seu irmão vai ressuscitar. Marta disse, eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição no último dia. O que Jesus falou? Eu sou a ressurreição e a vida. E aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? E ela lhe respondeu, sim, Senhor. Eu tenho crido que o teu és o Cristo, o Filho de Deus, deveria vir ao mundo. Jesus é todo-poderoso. Ele, Deus todo-poderoso. Como é importante lembrar que Natal trata-se desta pessoa, a pessoa de Jesus Cristo. E Ele é poderoso para manter todo e qualquer um de nós. Quando nós entregamos a Ele as nossas vidas, o nosso bem-estar, pode garantir, Ele vai cuidar de nós. Diz a palavra de Deus. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo, dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservado nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação, preparada para revelar-se no último tempo. Este é o Jesus. Esta pessoa que veio aqui na época do Natal. A pessoa que estamos adorando aqui hoje à noite. Sim, é romântico ver aquela criancinha. Mas aquela criancinha é Deus que se fez carne e habitou entre nós. E ainda mais dentro desta passagem, tem um termo que eu confesso que me deixou um pouquinho perplexo, né? Que diz que ele será chamado Pai Eterno. Pai Eterno? Mas ele é o Filho, ele é Jesus. Por que Isaías chama ele de Pai Eterno? Porque, em certo sentido, ele é o Pai da humanidade. Afinal de contas, novo nascimento é feito realmente pelo Senhor Jesus. Ele que faz com que a gente nasce de novo, entra dentro da família de Deus. Ele que nos gerou, ele nos dá uma vida eterna. Por isso podemos dizer, então, ele está aqui. Então, ele nos guia, ele nos guarda, nos orienta, nos ensina, como qualquer pai deveria fazer. Esse é o dever do pai, não é? Ensinar os seus filhos, guiar, orientar. Não deixa para a escola. Recebe os ensinamentos importantes dentro de casa, dentro do seu lar. E seu pai é importante para isso. Então, o nome Pai de Eternidade quer dizer que ele é tão amoroso como qualquer outro pai e supre todas as necessidades dos seus filhos. Jesus é tudo isso. Aquele que não tem início, que não terá fim. Ele existe antes de todas as coisas. Portanto, é eterno. Ele é eterno, Jesus. Mas ainda falta-nos um termo. Ele será chamado o Príncipe da Paz. Jesus é aquele que veio aqui para nos reconciliar com Deus. Sim, importante, é poderoso. Importante que ele existia antes da fundação do mundo. Importante que ele tem poder sobre as obras da natureza,
sobre espíritos malignos, sobre enfermidade, sobre até a morte. Mas como é importante lembrar que Jesus veio aqui para nos salvar. Ele não veio aqui apenas para fazer um show e mostrar que Ele é tão poderoso. Jesus é o Salvador do mundo. Natal trata-se do maior presente que Deus pode dar para qualquer um de nós. Ele nos dá vida eterna. Quando cremos em Jesus Cristo como nosso Salvador, recebemos a solução para o maior problema da humanidade. O problema, podemos dizer, da humanidade, o pecado. Por que temos guerras? Por causa do pecado. Por que tem pessoas roubando o que não pertence a eles? Por causa do pecado. Por que temos tanta violência? Por causa do pecado. Tudo volta para o problema do pecado, que trouxe todas essas coisas ruins para o mundo. E Jesus Cristo veio aqui para solucionar o maior problema do ser humano, o problema do pecado. Ele veio aqui na terra, andou entre nós, foi crucificado, morreu, derramou seu sangue, levou sobre si o nosso pecado, para que nós pudéssemos voltar para Deus. A finalidade do Natal é a reconciliação do ser humano com Deus. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus é o Salvador do mundo. Natal é sobre isso. Qual o presente que Ele trouxe? A vida eterna. Todo aquele que nele crê não pereça, note bem, promessa de Deus, mas tenha a vida eterna. Qualquer pessoa que abre seu coração para o Senhor, que pede perdão dos seus pecados, que pede Jesus para entrar no seu coração e na sua vida, torna-se uma nova criatura em Cristo Jesus. O milagre acontece, o milagre. E qualquer pessoa pode realmente ser recipiente deste milagre. Qualquer pessoa. Não importa a vida que vivia antes. Porque naquele momento, quando você abre seu coração e pedir a Jesus para entrar no seu coração e na sua vida, Ele entra. Seu pecado é perdoado. E você recebe poder para viver de um modo diferente. Para viver uma vida que agrada a Deus. Como é importante. Que presente fantástico. Poder sobre o pecado. Quantas pessoas estão tendo problemas por causa disso? Estão viciadas em certas coisas e não conseguem largar o vídeo. Não conseguem largar o vício. São escravizados pelo vício. Mas quando Jesus entra no coração, Ele não apenas perdoa o pecado cometido, mas nos dá força, poder para viver de um modo totalmente diferente. Porque tornamos-nos novas criaturas em Cristo Jesus. É isso que aconteceu comigo há tantos anos atrás. Uns meros 65 anos atrás, né? Quando estava lá na Alemanha, na Força Aérea Britânica, vivendo uma vida sem Deus, dizendo que não acreditava em Deus, não acreditava em religião, essas coisas, mas vivendo como escravo do pecado, escravo de bebida. Tanto que os médicos falaram, você não para, a bebida vai parar com você.
Mas Jesus entrou na minha vida e me deu libertação. Libertação total, completa. Só bebi uma vez desde aquela época. E foi por engano. Foi na festa da rainha. Me deram uma coisa, um copo para beber, aí tinha pedido Guaraná. Me deram um copinho para beber. Cuspei fora. Porque tinha dado um copo de whisky de alguém e outro alguém está reclamando porque ele ganha o Guaraná em vez de whisky. Deus me libertou. E tanta outra coisa. Essa foi apenas uma. E continua libertando. Porque esse é o Deus que nós temos. Ele nos ama. Nos ama tanto que enviou o seu Filho unigênito. Aquele que existia com ele desde a eternidade. Que participou da criação de todas as coisas. Ele veio aqui. Andou entre os homens. Sofreu como ele sofreu. Por amor de nós. E ele vem para dar para nós o maior presente de todos os presentes. A vida eterna. Uma nova vida com Deus. E nós nos tornamos filhos e filhas de Deus. Entramos dentro da família de Deus. E um dia nós aspiramos ir lá e encontrar com Ele. Amados, presentes é seu presente. Se você, nessa noite, ainda não tem Jesus no seu coração, não deixa Natal passar sem isso. Não tem nenhum presente igual com isso. A vida eterna em Cristo Jesus, que vai afetar todas as áreas da sua vida. Sua vida no lar, sua vida pessoal, sua vida no serviço, seus negócios, todas as áreas da sua vida vai afetar. Porque Jesus veio para dar vida nova. E em vida nova, em todas as áreas da sua vida. Que Deus abençoe você ricamente. Ajude você para que você possa receber este Natal o maior presente de todos. A vida nova em Cristo Jesus. Amém. Amém. Pai, mais uma vez nós te louvamos e agradecemos pelo Senhor Jesus Cristo. Te louvamos, ó Pai, por esse amor incrível. Temos dificuldades, ó Pai, em imaginar isso. Mas sabemos que o seu amor é tão grande para cada um de nós, que o Senhor fez esse sacrifício por nós. Ajuda-nos, ó Pai, para que possamos realmente gozar tudo que Natal tem para nós, vivendo como novas criaturas em Cristo Jesus. Ajuda cada ouvinte da Tua palavra nesta noite, para que todos possam receber o maior presente de todos, a vida nova. Rogamos, Seu Pai, em nome de Jesus, nosso amado e bendito Salvador. Amém. Amém.